Olá, seja bem-vinda a mais um Nutri Kids Flix, que são as lives que acontecem aqui no meu Instagram todas as terças-feiras às 19 horas, onde eu ajudo você, Nutri, a viver de nutrição infantil, atender com segurança e confiança e ser bem paga por isso. Hoje nós vamos falar sobre como ganhar dinheiro com a nutrição materno-infantil, com a nutrição infantil. E eu tenho uma convidada super especial, que é a Carol, que é o que dá dica de nutrição. Carol, eu queria te agradecer. Quem conhece a minha história sabe que você faz muito parte dela, né? E que hoje eu sou apaixonada pela nutrição infantil. Sempre fui, mas hoje assim eu sei que dá muito certo, que dá para viver, que dá para ganhar dinheiro, que dá para ser feliz, foi porque você cruzou meu caminho. E eu agradeço muito, muito, muito Deus, universo, seja quem for que, né, o tráfego do Instagram. E então, por isso que eu te convidei assim também para você compartilhar um pouquinho do muito do conhecimento que você tem a respeito, porque assim, vem de anos e você lá também desde o início, né, engatinhou para viver de nutrição infantil, você teve uma história linda com a nutrição. Então, primeiro, é difícil alguém não te conhecer, mas assim, queria que você falasse a sua relação com a nutrição infantil no início. Você acreditava que você ia crescer tanto na sua carreira? Nossa, Déia, sabe? Olha que pergunta, né? Boa de ser feita. Eu acreditava, na verdade, desde a graduação, eu vou contar essa história que talvez, mesmo aqui pela Atitude de Nutrição, eu não tenha contado muitas vezes. Eu tinha uma colega de classe que ela também se chamava Carolina. E aí eu, Carolina Albuquerque, ela se chamava Carolina Brasil, e a gente brincava que era a Carol A e a Carol B, né? E tinha uma coisa que eu falava para essa Carol que eu via que é assim, né? Lá, já na graduação, eu pensava, ó, quando eu me formar, em 3 anos, eu vou estar ganhando pelo menos R$ 5.000 e em 5 anos, pelo menos R$ 7.000. Essa era a minha ideia. Então, eu já imaginava, né? Pensava desde lá da graduação que eu poderia sim ganhar bem como nutricionista infantil, quando todo mundo dizia que não, né? Na verdade, não era nem como nutricionista infantil naquela época, era como nutricionista, como nutricionista. Porque eu lembro que uma das coisas que eu ouvia várias vezes era que nutrição, né, não dá tanto dinheiro, que as famílias, ou enfim, as pessoas preferem buscar os médicos, né, e que nutricionista só se fosse concursada. E na minha cabeça nunca foi assim. Eu sempre pensei que em qualquer profissão que a gente vá, seja ela uma das profissões mais vangloriadas, como por exemplo, né, medicina, direito, engenharia, ou sejam profissões não tão vangloriadas assim, que não é a profissão em si que te remunera bem. É claro que dependendo da profissão, isso pode ser um fator, né, um pouquinho mais fácil ou não. Mas que, na verdade, a boa remuneração, dar certo na profissão, vem do profissional. E eu tinha certeza que eu ia fazer dar certo de alguma maneira. Eu não sabia como, não sabia no quê, mas eu ia fazer dar certo, né? Eu brincava com a Carol e essa brincadeira com a Carol B surgiu de uma vez que a gente foi ver um show, né? Eu me formei na USP de Ribeirão Preto e aí teve um show do Seu Jorge no centro, um show gratuito. E nossa, a gente foi no meio de um vucu-vucu, assim, aquela, sabe, um monte de gente em cima, aquele negócio. A cidade inteira foi pro show gratuito, né? E a gente brincou que, enfim, a gente ia ganhar muito bem para poder, num futuro, a gente sentar numa mesa, naqueles shows que você senta na mesa, fica lá tomando seu vinhozinho e vendo o show tranquilamente. Então, eu nunca pensei que não daria certo, né? E eu vejo que talvez isso, muito do que a gente acredita, as crenças que a gente tem, elas podem nos impulsionar, né? Ou nos segurar. Quando a gente fala de crença, ou crença positiva ou crença negativa, isso acontece. E essa crença, fosse ela verdade ou não, né? Ela com certeza foi uma crença impulsionadora. E me fez, é claro, trabalhar muito para fazer isso acontecer, mas eu sempre acreditei que era possível, que eu podia, né? Ir até onde eu quisesse. Enfim. Ah, que
Eu também, sempre acreditei, né? Por isso que foi tão dolorido no meio do caminho ver que talvez não ia dar certo, assim, porque eu acreditava tanto, né? E aí fazia de tudo e não dava certo. Foi por isso que foi tão dolorido, porque eu também desde a faculdade acreditei muito, assim, que ia ser sucesso. E aí, Carol, assim, eu sempre falo que ser nutricionista infantil é minha missão, né? E eu vejo que muitas nutris fogem dessa missão, né? Circulam por várias áreas da nutrição, 10 anos depois resolvem que sempre foi nutrição infantil. E eu lembro que a tua história também foi um pouco assim, né? Você começou nas escolas, mas você fugia das consultas, né? Por medo, insegurança. E aí, o que te fez tomar coragem para começar a atender? Maravilha. Para quem não conhece tão bem aí a minha história, né? A Deia, ela já me ouviu falar algumas vezes sobre isso, seja abertamente nas redes, seja nas nossas aulas fechadas. Eu comecei nas escolinhas e eu amava aquele serviço, né? Eu estava feliz ali, diferentemente talvez de uma outra nutricionista que hoje possa estar aí nos ouvindo, que esteja na UAN, que esteja talvez em escolas, né? Esteja atendendo adultos, esteja fora do mercado de trabalho, enfim, está em algum lugar que não está satisfeita e de repente sente esse chamado para nutrição infantil, mas tem medo. Eu não, eu estava feliz, né? Eu estava lá feliz, estava ganhando bem, estava crescendo, eu já consegui impactar aquelas crianças ali naquele espaço. Só que as mães ficavam, Carol, atende meu filho, atende meu filho. Eu não faço isso, né? Eu não quero, eu não faço. Até que chegou um momento, eu tava com uma nutricionista que estava trabalhando comigo nas escolinhas, que é a Tâmara, e a Tâmara várias vezes falava pra mim, mas cá, por que você não atende? Você vai gostar, você leva jeito com criança, né? Ela fazia atendimento. E eu ficava naquela, por que não? Por que não? Por que não? Por que não? E aí chegou um momento que esse por que não foi uma pergunta que veio muito claro, assim, por que não, Carol? Vamos lá, né? O que é esse medo aqui? E era um medo de talvez tudo que eu já tivesse conquistado até ali não desse certo, né? Poxa vida, já conquistei tudo isso, vou me arriscar num negócio que vai saber se vai dar certo ou não, vou queimar meu filme, porque qual que era o ponto? Eu ouvia de outras nutricionistas, a família vem e não volta mais, né? Vem no primeiro atendimento e não volta mais. Nossa, orientei tal coisa e a família não fez. Uhum. E aí eu pensava, eu não quero essa frustração pra mim. Tô feliz onde eu tô. Por que isso, né? E foi justamente o que aconteceu, os primeiros passos ali dentro do atendimento individual, foi isso que eu vi, né? Eu vivi as dores que aquelas colegas que eu escutava tinham. Tipo, poxa, por que não vai pra frente? Por que, né, essa família deveria ter vindo num retorno? Por que não voltou? O que tá acontecendo aqui que não tá dando liga esse negócio? E a gente pode ver, e daí vem o lance das crenças novamente, né? A gente pode ver as situações de várias formas. O que eu podia ter olhado para aquilo e falado, não, deixa para lá, deixa eu voltar aqui para as escolinhas e só isso, e tô bem, obrigada, né? Beijo, tchau. Ou eu poderia, como eu fiz, buscar. O que é que eu não sei sobre isso? Porque é impossível que, né, a gente não consiga atender bem crianças. É isso aqui mesmo? Não, deixa eu procurar outras formas de fazer. Porque até quando você fala lá, né? Eu acreditava quando eu estava na graduação, você falou, quando eu estava na graduação, eu acreditava que ia dar muito certo. E aí, de repente, quando eu me deparo com um negócio que não está dando certo, você fala, caramba, qual é o problema disso? Porque a crença fortalecedora eu tenho. Ok. O que falta? Porque eu estou fazendo e não está enganando. O que falta? E foi porque eu me perguntei, o que falta, né? E não só ali, eu acho que em toda situação, quando a gente se vê numa situação onde a gente ainda não, enfim, não está satisfeita com o resultado que tem, seja esse resultado financeiro, seja em reconhecimento, seja emocional, seja o resultado que for. A gente precisa se perguntar o que eu não sei ainda, né? O que está faltando eu aprender aqui? É tempo, talvez é tempo também, né? Às vezes a gente tem tempo de plantar e tem tempo de colher, tem isso. Mas será que falta alguma coisa para eu aprender e colocar em prática? E ali, quando eu decidi perder esse medo, né, e dar esse passo, foi até importante para toda a construção de que as pessoas conhecem hoje da Carol, da Atitude em Nutrição. E eu fiz aquilo, na verdade, como um ato
Eu tenho uma coceirinha, assim, sabe, ideia? Por criar coisas novas, por experienciar coisas novas, né? Isso faz um pouco parte da minha essência, assim. O tempo inteiro eu tô buscando novidade e criações, e aquilo foi um desafio, foi me pôr em desafio. Uhum. Então, eu vejo que o medo ele foi sendo perdido no caminho. Não foi assim, eu perdi o medo e comecei. Mas eu fui com medo, basicamente por aí. Aham. E é importante falar isso, Carol, porque a gente está falando aqui como ganhar dinheiro com nutrição infantil, né? E aí as pessoas devem estar se perguntando, tá, mas elas não vão falar como é que eu vou ganhar dinheiro? E o primeiro passo é esse, né? É primeiro a crença de que você pode, e o segundo é perder o medo, né? Porque Uhum. quantas nutricionistas estão querendo, estão buscando, mas ainda não vão, né? Não atendem, ficam ali receosos o que os pais vão achar, o que a criança vai falar que se eu vou conseguir interagir e tudo mais. E só tentando, né? E essa coceirinha aí que você tem, todo mundo deveria ter um pouquinho, né? Claro que são perfis, né? Mas essa coceirinha é boa na gente, a gente pegar esse medo e trazer para o lado positivo. O que eu vou fazer com esse medo? Vou enfrentá-lo e vou evoluir na minha carreira e como pessoa também, né? Então, os primeiros passos para ganhar dinheiro são esses dois: acreditar e perder o medo. E o terceiro passo, Carol, eu diria assim, para não estar aí, tá tentando, né? Digamos que já acredita, já perdeu o medo, mas não consegue ver dinheiro. O que você acha que falta nessa Nutri? Certo. Eu acredito que para a gente poder entender, né, e dar um parecer mais certeiro sobre alguém, tem duas coisas que a gente precisa entender. Primeiro, terceiro passo seria a gente falar de atitude. Isso é com certeza. Eu acredito que eu posso. Então, a partir do momento que eu acredito, e mesmo com medo eu vou, eu realizo alguma coisa. Eu me coloco em ação, eu me coloco em movimento. Eu dou a cara a tapa para errar, para acertar, para cair, para aprender, né? Tem uma música que eu estava até mostrando esses tempos que eu tenho usado como uma meditação, que é uma música que ela fala: quem 7 vezes cai, levanta 8. Então é ir para ação. Porque é isso que vai fazendo com que você possa, né, entendendo como crescer. E aqui, quando a gente está falando de crescimento, a gente está falando de crescimento como um todo, inclusive crescimento financeiro. A partir do momento que eu estou em ação e eu não estou crescendo, de repente eu estou patinando, né? Eu preciso me fazer 3 perguntas. Primeiro, eu estou patinando porque eu acredito que eu estou em ação, eu acredito que eu estou colocando tudo em prática, mas na real eu não estou. Eu vejo isso assim, ó, com dezenas, dezenas, dezenas de nutricionistas por aqui, que às vezes me falam assim, mas Carol, eu já fiz, eu já coloquei. Até eu gosto de citar alguns exemplos, né? Eu tive uma aluna que ela falou assim para mim, Carol, eu tentei falar com as escolas e ninguém quer marcar comigo. Aí eu perguntei, me conta mais, quantas escolas você ligou? Ela falou 5. Aí eu falei, sabe para quantas escolas eu ligava quando eu comecei? Que eu sentava assim à tarde e ligava? 100, 120 escolas. Meu Deus. Então, essa é a primeira coisa, sabe? Você tá fazendo ou você acha que você tá fazendo? E muitas vezes a gente não consegue ver isso sozinha, né? Às vezes a gente precisa de um olhar externo, de fato, para nos ajudar, né? Para nos, enfim, dar um parecer melhor, porque muito no olho do furacão, às vezes a gente não percebe isso, não é por mal, a gente realmente acredita que tá fazendo. É igual uma outra aluna que eu tava conversando, é a mesma coisa. Ela falou, Carol, eu não consigo fechar cliente pelo Instagram. Já fui lá, apliquei tudo e não consigo. Eu falei, então tá bom. Mas assim, você recebe direct? Recebo. Me manda uns prints pra eu ver, né? Porque, enfim, ela precisa fechar cliente pra ela poder ganhar mais dinheiro. Aí ela me manda os prints, aí nos prints eu vejo que nas conversas, na verdade, ela tá desvendendo o serviço dela. Mas ela acreditava que ela estava vendendo o serviço dela. Então, esse é o primeiro ponto. Se não está dando certo, será que eu posso ter um olhar externo, né, de alguém para me ajudar a entender se eu estou de fato fazendo? Porque se você não tiver, essa pessoa muitas vezes vai poder te ajudar, né, a ver. Você pode também fazer uma autoanálise sobre isso, é claro. Eu gosto da questão de investimentos, assim, né? Eu acredito que o crescimento de carreira, ele vem também com os investimentos que você faz, com os olhares externos que você pede e tudo mais.
Se você estiver fazendo, um outro ponto é, eu já estou em tempo de colher? Eu ainda hoje estava conversando com meu marido, a família dele estava aqui e tudo mais, e eu estava falando sobre essa velocidade que a gente, né, tem hoje em dia na internet, onde tudo é muito rápido, o resultado é muito rápido, tudo acontece muito rápido. As crianças, eu tenho uma priminha e ela tem um aplicativo, sei lá do que é, mas ela brinca de construir casa. Então é assim, ela constrói e decora a casa dela em 5 minutos. Eu E, já vi gente, esse aplicativo. já viu? Se você faz uma reforma, né? Você não tem esse tempo. Isso não Não. acontece. Vai demorar meses. Tem gente que demora ano nessa. Então, esse é um dos pontos. Você está no tempo de colher? Porque pode ser que você ainda não chegou naquele resultado final, né? Mas que você está avançando mês a mês. É claro que esse parâmetro de você estar avançando mês a mês é importante, porque se você está estagnada, também pode ter alguma coisa de errado, né? Então, tá, tô avançando, entendi que não é o meu tempo ainda de colheita, eu preciso cuidar disso daqui para conseguir colher um pouquinho ali na frente, né? Esse é um outro ponto que eu observaria. E o terceiro, será que não me faltam outros conhecimentos, outras habilidades e outras ações a serem desenvolvidas? Porque muitas vezes a gente não tem, né, conhecimentos simples sobre algumas situações, como por exemplo, a gente está falando, né, de ganhar mais dinheiro. Vou citar o exemplo da Camila Rashmich, que ela até, né, já me permitiu falar disso abertamente uma outra vez. E ela, uma vez, ela veio para uma mentoria comigo, ela é da sua turma, se eu não me engano, né? Ela já tinha passado pelo. Oi? Como é que é o nome? A Camila Rashmich é da sua turma, não é? Que é da Bahia? Eu Que acho que é. atende muito introdução alimentar? Isso, Ah, ela mesma. Se eu não me engano, ela é Luna também. não, acho que não. Enfim, mas enfim, uma nutricionista, tá, gente? Qual era o ponto? Ela veio para uma mentoria comigo, né? Ela já tinha feito essa transição da nutrição esportiva para nutrição infantil, e ela estava no momento que ela tinha que parar dos ganhos financeiros dela, né? De quanto ela ganhava antes com quanto ela estava ganhando agora, ela queria ganhar mais. E aí, a minha conversa com ela, eu entrei lá para entender, né, como eu podia ajudá-la. A primeira coisa, que era um conhecimento que ela até já tinha, mas ela não tinha criado ainda habilidade, né? Não tinha desenvolvido habilidade para colocar em prática, que era tirar o retorno. Falei, olha, Uhum. se você tira o seu retorno, né? A outra aí também, né? É isso, você tira o seu retorno. Ponto. Se você tira o seu retorno e aquela família vai fazer um acompanhamento com você, você vai ganhar nas próximas consultas. E se você não ganhar na próxima consulta com aquela mesma família, se você ainda não conseguiu trabalhar a fidelização, ao menos você tem um tempo para poder atender uma outra família ou para poder se divulgar para atrair novas famílias. Isso por si Perfeito. só já te ajuda a ganhar mais dinheiro, né? Esse é Perfeito. um ponto. Então, qual é esse conhecimento, talvez, que te falta? E conhecimento não só estratégico para poder fazer mais, né? Mas conhecimento também de o que você pode agregar ao seu atendimento para entregar um excelente atendimento, ou para fazer um excelente serviço em escola, ou para fazer, enfim, qualquer um dos serviços dentro da nutrição materno-infantil que você possa fazer, que você possa cobrar mais também. Uhum. Então, sempre tem o próximo passo, sabe? E aí é um mix de você entender quem tá aí ouvindo a gente. Tô precisando do que agora? Qual que é o meu momento agora? Para você conseguir passar para um próximo passo. E assim, emendando um quarto, que eu acho que eles ficam meio misturados, assim, terceiro e quarto passo, é você ter meta. Que assim, você me fala ganhar mais dinheiro. Aí eu falo, tá bom, você ganhar R$ 1 a mais, você tá feliz? É Não, mais dinheiro. Então, então tem que ter meta. Você tem que saber quanto mais você quer, né? Porque isso faz você desenhar se é possível ou se não é possível também. uhum. Isso eu aprendi muito com você na mentoria presencial. Assim, eu acho que primeiro saber pedir ajuda, isso é fundamental, né? E assim como você, eu também sempre gostei muito. Nossa, sabe aquela pessoa que não compra sapato, mas paga R$ 5.000 no curso? Essa sou eu. Tamo junto. E assim, conhecimento ninguém tira da gente, né? E não só conhecimento, né? Às vezes a gente só precisa de um verdadeiro, assim, um tapa na cara. Sabe assim? Igual você deu em mim quando eu falei assim que eu cobrava, que eu dava retorno, e você falou assim, tá, mas por quê?
E quando eu né, parei para refletir, que você me deu esse tapa na cara, o meu faturamento dobrou, porque eu comecei a atender os mesmos pacientes, né? Mas eles começaram a me pagar em todas as consultas. Então, trabalhei a mesma quantidade de horas e faturar o dobro. Então, quando a gente fala assim, como ganhar na nutrição infantil, às vezes não é uma super estratégia de marketing. É a gente acreditar que a gente merece receber pela primeira, pela segunda, pela terceira consulta, porque todas dão muito trabalho. Eu estava conversando com a psicóloga infantil ali que divide o espaço comigo, e a gente estava conversando sobre isso. Meu Deus, quantos recursos a gente investe, né? A sujeira, a sala que a gente tem que separar um espaço na agenda para limpar, para entrar outro paciente. Não é um adulto que senta ali na cadeira e sai, e aí você já recebe um outro adulto. É muito mais trabalhoso atender criança, então a gente merece cobrar também a mais, né? Por isso também, porque senão a gente vai trabalhar, se esgotar, que era o que estava acontecendo comigo. E final do mês, cadê o dinheiro, né? E aí, na minha também a gente conversou muito sobre isso, sobre planejamento, né? Porque você falou, André, você tem perfil executor. E realmente, assim, falou, eu fiz, falou, eu fiz. Me dá uma meta que eu faço. E então a atitude eu tenho. Só que eu não planejava nada, eu deixava a coisa acontecer, né? E é importante pensar nessas metas mensais e comparar o que a gente recebe no mês, se a gente consegue aumentar um pouquinho o mês que vem, que seja R$ 500 a mais, né? Então, para R$ 500 a mais, se cobra 250, são 2 pacientes a mais do que desse mês. O que, que eu posso fazer? Que atitude de posso tomar para ter mais 2 pacientes mês que vem, né? E aumentando e deixando esse faturamento mais sólido. Hoje, a Carol sabe como é trabalhoso lançar curso online, né? Então, assim, eu não tenho mais tempo para ir atrás de pacientes. Não tenho mais o tempo que eu tinha, né? Mas a minha agenda tá sempre cheia, porque também tem a questão do tempo, né? Poxa, eu plantei muito. Igual você falou, 100 escolas. Nossa, como, assim, eu pegava 3 ônibus para ir lá em Florianópolis, que tu sabe que, né, tu veio aqui, Palhoça para Florianópolis é bem longe, para participar de uma roda de gestantes e eu não ia ganhar R$ 1 com isso. E, então, assim, como eu plantei, como eu trabalhei de graça, né, no sentido de eu ia para os lugares, eu fazia palestras, tudo porque eu sabia que um dia eu ia colher. Então, é aquela coisa, não é só fazer um Instagram, que de repente sua agenda enche, né? Então, a gente ter que ser autônomas é isso, é batalhar, né? É ir atrás, é acordar todo dia, o que eu vou fazer de diferente hoje, né? Então, é super importante isso que a gente está falando. E deixa eu... E aí a gente Vê, muito curiosa, assim, enquanto a gente continua, eu queria saber, gente, quem tá aí que de verdade tem planejamento de ganhos mensais? Quanto você quer ganhar? Você veio aqui para entender como ganhar mais dinheiro, certo? Você tem uma planilha de acompanhamento de quanto você quer ganhar? Nós estamos hoje dia 12 de outubro, quanto você quer ganhar em outubro? Porque, assim, eu penso muito que é igual quando você vai num lugar novo, e aí a gente bota lá no Waze ou no Maps, no GPS. Você tem um lugar para onde você quer ir. E aí, o caminho, ele vai te mostrar ali aquele caminho. Talvez, né, você erre, ele manda você virar à direita, você tá distraída, você não vira, aí você tem que dar umas voltas maior, mas você vai chegar lá uma hora, né? Você tá indo naquele caminho. Só que você sabe onde você quer chegar. Você colocou lá, destino final tal. Destino final, este mês eu quero ganhar 3, 5, 10, 15, 20. É possível? Se você não tem isso, essa é a ação que você tem que ter depois dessa live. É quanto você quer. E se você quer 10 mil, por exemplo, quantas consultas? Se você quer 5 mil, quantas consultas? Ou então, quantas escolas mais consulta? Ou quantas oficinas mais consulta? Porque só nessa, você já tem um direcionamento muito mais certeiro para ir fazer. Porque senão é execução, 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 execução. Chega no final do mês, exaustão, porque aí você está exausta. E aí você olha a conta bancária e fala, caraca, o que aconteceu, velho? Paguei os boletos tudo e não sobrou nada. O que eu vou fazer? Exato. Entende? Então, esse é um ponto muito importante, né? E se comparar consigo, né? E não com o outro. Então, você vai planejando conforme a sua realidade,
né? Porque a gente sabe que no primeiro mês de formada, a não ser que, meu Deus, numa clínica super bombada, né? E veio, te convidou e de repente tua agenda lotou. Mas o primeiro mês não tem como faturar R$ 10.000. Então é de acordo com a sua realidade, você vai aos poucos. E aí você falou uma coisa interessante, Carol, que não é só atendimento à nutrição infantil, né? Porque a faculdade não ensina isso, que empreender é muito além de consulta. A gente sai, pelo menos na minha faculdade, que é pública, né? A tua também foi, mas a gente estágio no hospital, no posto de saúde, né? Em atendimento de consultório. Até fiz estágio em escola, mas é muito raro. E aí a nossa mente se limita nisso, né? E aí, na verdade, assim, pode ganhar dinheiro de diversas formas. A oficina culinária, por exemplo, teve uma aluna minha que fez R$ 1.500 numa única oficina com cinco crianças. Que delícia, E aí, né? foi. E aí, claro que dá trabalho divulgar, dá trabalho fazer as touquinhas para oficina para criança, dá trabalho chegar lá na hora e fazer tudo, mas vem a recompensa, né? E esses pacientes, esses crianças da oficina um dia vão estar em consultório com você, né? Uma coisa não elimina a outra. Então, eu queria que você falasse um pouco da tua trajetória, além das consultas, assim, o que que você fez que te gerou dinheiro também com a nutrição infantil? Maravilha. Teve algo que eu aprendi muito tempo depois e que eu fazia de alguma maneira de forma intuitiva, mas eu fui ficar presente para isso tempos depois, vocês podem ficar presentes aqui agora, que é algo que a gente chama de esteira de produtos, né? A esteira de produtos o que é que eu posso oferecer para aquele cliente comprar mais de uma vez. Então, se ele gostou de você, se ele, né, se relacionou com você e ele tem outros problemas ainda que ele possa resolver, ou outras vontades que ele tenha que você possa resolver, por que não ser você oferecendo novamente? E aí eu vou falar aqui tanto do que eu já fiz quanto do que é possível de ser feito também. Então, eu comecei com as escolinhas. Essa era a primeira coisa. E quando eu falo com escolinhas, a gente pode falar com ou sem responsabilidade técnica. Porque tem muita gente que foge das escolas porque não quer assumir responsabilidade técnica. Não gosto da UAN, não é o que eu quero. Mas a primeira escola que eu trabalhei, eu não era responsável técnica. Essa escola nem oferecia refeições, né? As crianças levavam os lanches, a lancheira, e não tinha. Na verdade, tinha almoço sim, mas o almoço vinha de uma terceirizada. Então, a RT era lá da terceirizada. Eu fazia só o trabalho, só, né? Fazia o trabalho de educação alimentar e nutricional. Mas, assim, era o que eu prestava de serviço ali era esse trabalho. Dentro da escola, você pode fazer educação alimentar e nutricional, né? Você pode ser a RT, e junto disso, você tem a EAN como atribuição obrigatória. Você pode dar palestra para pais, você pode ir naquela escola para fazer avaliação nutricional daquelas crianças e fazer um relatório. Você pode participar de um projeto que está sendo desenvolvido. Eu participei uma vez de um projeto que era o tema circo, e aí eu ia fazer oficinas que tinham relação com o circo, então eu associava alimentação com o circo. Perceba que só aqui, né, a gente já está falando para o mesmo cliente, eu posso oferecer o serviço mais de uma vez. Essa escolinha do Círculo, inclusive, eu tinha ido uma primeira vez nela, feito uma proposta anual, a gente não fechou, eles não fecharam. Um tempo depois, eles me chamaram para esse projeto do circo, que era um projeto, eu não sei, eu não lembro agora se era bi ou trimestral, enfim, mas eu ia ali, eu fui algumas vezes mensalmente, né? E aí, depois, para o outro ano, a gente fechou o projeto anual e eu trabalhei mais 2 anos naquela escolinha com o projeto anual. Então, perceba, a gente vai fazendo essa evolução, né? Isso também é possível de ser falado, que às vezes você tem projetos de até que são iguais, mas de tamanhos diferentes no mesmo espaço. Você vende uma oficina, depois você vende 3 meses de oficina seguidos e coisas do tipo. Então, a escolinha é um caminho, né? Depois disso, o mais conhecido é o atendimento individual. Então, é aquele atendimento que o paciente vem, você faz uma consulta e ponto. Não é o que eu gosto, né? Você bem sabe, por aí. Não é necessariamente o que eu gosto que eu ensino. Eu acho que é muito desafiador você conseguir resolver os problemas de uma família em um único atendimento. São pouquíssimas famílias que de fato vão precisar de um único atendimento, porque pode acontecer, mas são muito poucas. Então, quando a gente pensa no atendimento individual, a gente pode ter o que nós chamamos de programa nutricional
ou programas de acompanhamento, né? Hoje eu vejo isso como duas coisas diferentes. O programa nutricional que você desenha como que vai ser o compilado de X consultas para resolver um determinado problema. Então, programa nutricional para crianças com sobrepeso, programa nutricional para crianças com seletividade alimentar. E você pensa previamente qual que é o caminho ali a ser desenvolvido. E isso pode ser entregue, inclusive individualmente, como você pode ter programas nutricionais para se desenvolver em grupos, e aí você tem momento que é individual com aquela criança, momentos que é com grupo, momentos que são com os pais, e por aí vai, né? E o programa de acompanhamento, que é quando você vai acompanhar aquela família individualmente, dentro de um programa nutricional que é desenhado para aquela criança, né? É especificamente para ele, a cada novo encontro, eu trago a demanda daquela família e trabalho exclusivamente em cima daquela demanda, com as ferramentas, com os materiais que ali eu tiver disponíveis que possam ajudar aquela família. Fora isso, dá para a gente fazer atividades também pensando em grupos, né? Em locais que vão além do nosso consultório. Então, condomínio, né? Eu já fiz trabalhos em condomínios com crianças, fazendo tanto a parte de educação alimentar e nutricional, quanto também, né, a parte de palestra para pais em condomínios. Isso gente, por exemplo, onde eu moro, tem, sei lá, vários e vários e vários prédios, assim, com condomínios. Às vezes você pega, dependendo do tamanho do condomínio, 3.000 famílias moram lá, sabe? Imagina se você consegue uma ponte para oferecer o serviço ali, o tanto de criança que você não consegue, né? Fora os condomínios, você tem os centros de recreação, então sejam eles os centros particulares, como o sistema Sesc-SESI, né, que também contratam muitas vezes nutricionistas para fazerem essas oficinas de educação alimentar e nutricional, oficinas culinárias, né, também. A gente tem a possibilidade de você, enquanto Nutri, voltando ali para a parte do atendimento, de você fazer atendimento domiciliar, que isso é uma coisa que vários pais, né, acabam buscando pela comodidade. E aí, dentro do seu atendimento domiciliar, você pode pensar em treinamento para a cozinheira daquela casa, por exemplo, como que ela vai preparar as comidinhas das crianças, como que congela. Você pode fazer cardápio individual. Eu acho que a Day até conhece a história de uma vez que eu fiz um cardápio para uma moça que era de uma outra cidade, que ela queria porque queria que eu fizesse esse cardápio, e eu falei que eu não queria. E aí eu chutei o preço lá em cima na época e ela fechou. E aí eu tive que fazer o cardápio. Você conhece essa história, Deia? Eu acho que eu nunca ouvi essa história. Não, nossa, faz muitos anos. Foi assim, ela entrou em contato e ela queria que eu fizesse o cardápio para a família dela, né? Era um cardápio familiar. E eu falei, eu não quero fazer só o cardápio, né? E na época, sei lá, o cardápio era R$ 250 mais ou menos, que ele tava na tabela do sindicato naquela época. Aí eu falei, quer saber? Vou falar que é R$ 1.000. Ah, Aí é. mandei um e-mail para ela, não foi nem no WhatsApp, era, gente, era e-mail. Mandei o e-mail com o orçamento. Aí ela só perguntou para que conta eu transfiro. Aí eu, ai meu Deus, agora eu vou ter que aceitar esse dinheiro, né? E vou ter que fazer isso aqui. Enfim, foi muito legal, foi uma experiência muito bacana também. Enfim. Então, tem como você fazer os cardápios, né, individuais ou cardápios familiares e fazer só esse cardápio. Consultorias, não é uma consulta, você vai fazer uma consultoria para um tema específico, né? Consultoria de amamentação, por exemplo, é uma possibilidade. Ah, tô com uma demanda de trocar um leite aqui do meu filho, vamos fazer essa verificação? Vamos fazer essa verificação, isso também é possível. Desafios, né, que eles vêm de alguns anos para cá ganhando força entre as famílias, então um desafio onde ou você faz com as mães, ou você faz com as crianças, um acompanhamento ali online. Você tem a possibilidade de dar palestra presencial ou online, né? Você tem a possibilidade de fazer cursos para mães. Então, gente, assim, percebe que falando de serviços, tem uma infinidade de coisas. E muitas vezes essas famílias, elas vão percorrendo justamente essa esteira. De repente, ela participa de uma oficina com você, né? Aí depois disso, ela participa de um desafio. Depois disso, de repente, ela vem para uma consulta individual. Aí coloca a criança no cursinho lá que você tem de educação alimentar e nutricional quinzenal. E aí, mais vezes ela fica aqui. Porque qual que é a grande dificuldade que a gente tem? Se a gente vai falar de
crescimento? É atração de pessoas, né? As pessoas conhecerem os nossos serviços e a gente poder, com isso, tendo mais e mais e mais clientes. Então, se eu tiver que ficar apostando só em mais clientes, isso pode ser também um tiro no pé. Por que não com esses clientes que eu já tenho, que já são fiéis, que já gostam de mim? Por que não ter mais serviços para eles, né? Por que não ter eles como clientes mais vezes? É só você pensar. Se você pensar nas roupas, talvez, que você gosta, boa parte delas podem vir da mesma loja. A não ser que você seja tipo eu e a Deia, que eu odeio fazer compra. Mas, né, se você gosta, provavelmente você tem as suas lojas preferidas, né? Você tem a loja que você sempre vai, que você gosta e que você vai adquirindo roupas novas nela. Talvez você peça tem outras coisas também, mas vem um montante dali. Por quê? Você tem relacionamento. Então, daí que vem um outro ponto que eu acho que é importante quando a gente fala de dinheiro, que é não é só você pensar nos serviços, não é só você pensar na atração, né? Mas é você também entender que um cliente satisfeito costuma te trazer 5 novos. Agora, um cliente que vai embora de um atendimento meleca, né? Um atendimento mal feito, um serviço meia boca, ele te leva de 20 para mais embora. Uhum. Então, assim, não é só investir em ter mais, é investir em também fazer com qualidade o serviço que você entrega. Eu sou muito enérgica nessa parte, porque o que eu vejo às vezes é a gente se preocupando em como ter mais, e às vezes esquecendo de como entregar muito mais do que foi prometido ali com aquela família que está na nossa frente, ou enfim, aquele cliente que está na nossa frente, né? Perfeito. Carol, eu tenho duas coisas para falar dessa tua fala. Primeiro, assim, eu sempre fiz muito grupo online, né? Eu acho que eu já fiz quase 10 grupos. E eu nunca pensei no dinheiro que eu ia ganhar com o grupo, porque comparando com o valor de consulta, ia igualar, porque a gente, por exemplo, de seletividade, que sou eu e a psicóloga que a gente faz, a gente limitava 5 mães, porque a gente fazia um atendimento, não era individualizado, mas a gente dava voz para elas no grupo, né? E quase que a gente convertia assim 50% dessas mães em terapia, né? E esses pacientes depois de meses. E eu vejo que é muito isso, assim, a gente é imediatista de querer fazer alguma coisa e já ver o dinheiro. Né? Ah, não vou fazer o grupo porque não vai dar dinheiro. Mas pensando nessa esteira, porque é muito mais fácil a mãe me pagar no início R$ 60, que era o valor do curso, né? E porque ela não me Uhum. conhece, sabe como é que é a minha forma de ver. E é literalmente assim, ela tá me pagando para eu vender a terapia. E claro que se ela não terapia, com certeza eu vou ter agregado muito, né? Muito conhecimento, entender o que é a seletividade. A gente vai ter dado ali algumas orientações, e isso vai ajudar de qualquer forma, mesmo ela não vindo para o consultório. Mas é onde as mães entendem o grau da dificuldade do filho delas e que realmente precisa de um profissional acompanhando mais de perto, né? Não só um, mas muitos. Sim. Então, tá nessa esteira de produto também, assim, de que talvez aquele produtinho ali, aquele e-book de R$ 20, né? Mas aquele e-book vai transformar tanto a vida da mãe que vai trazer ela para um grupo, né? Foi o que aconteceu. Não me lembrei de uma mãe. Ela comprou um e-book, eu fiz um e-book no primeiro mês de formada, ela comprou. Aí depois ela veio participar do meu grupo de seletividade. Aí depois ela veio para o consultório. E depois ela me indicou para a escola do filho, que é onde eu estou agora. Então, essa confiança foi crescendo aos poucos, né? E a segunda fala também é que quando você estava falando ali de fidelização, depois que eu virei essa chave de que é muito mais fácil você fidelizar o seu paciente do que ficar sempre em busca de novos, eu comecei a colocar as minhas forças em trazer sempre os que vinham para mais e mais e mais, né? Então eu parava a cada 15 dias, uma vez por semana, e eu ficava quase que uma manhã inteira mandando mensagem para os pacientes, tentando ver o que precisava. Ah, preciso de receita. Eu ia lá, separava novas receitas, e foi onde a agenda começou a ficar sólida sempre com os mesmos. E aí vinha 3 novos no mês, mas eu não estava preocupada, porque eu já tinha aqueles pacientes, né? E é realmente isso. É a gente investir em conhecimento, né? Como eu investi na Carol e investi em vários outros cursos,
para que a gente possa atender com qualidade, né? Que a família saia dali, porque é muito ruim a sensação de atender e sair triste da consulta, né? Não os pais, mas a gente, né? E quantas consultas tristes e me perguntando o que eu posso fazer, né? O que eu posso melhorar? E aí é onde eu vejo que o investimento da maioria das Nutris tá totalmente errado, porque investem em jaleco colorido, investem em balança pediátrica, e eu fiz isso no início, investem em abrir consultório e não tem paciente, né? E às vezes a gente tem que investir no quê? Em como eu vou melhorar a consulta. Aí eu tendo um monte de pacientes, eu mesma vou lá e vou abrir o meu consultório, né? Com a reserva que eu vou ter feito, enfim. Não sei se você repara, mas o investimento primeiro tem que ser no conhecimento, depois o consultório vem por consequência, né? Sim. Eu até então, né, eu não atendo em consultório. E isso não me faz menos nutricionista do que outras nutri, sabe? Eu sou clubista aqui do atendimento domiciliar, né? Mas eu sei que tem a galera que gosta de ter seu cantinho próprio. E eu acredito que essa se é uma meta que você gosta, né? Eu lembro que quando eu fui aí em Floripa, foi no final do ano passado, né, Deia, que eu te visitei. Eu lembro, né, o consultório da Deia já lindo, e ela já estava lá idealizando o consultório novo, e ela estava certíssima. Eu ainda falei, em breve, ó, você vai estar aqui. Foi muito mais breve até, né, do que a entrevista. E assim, isso tem que ser uma meta a ser percorrida. Isso é maravilhoso, é o que você quer, né? É o seu local de trabalho, é os seus instrumentos de trabalho. Mas, gente, você pode estar no lugar mais glamouroso da vida. E assim, eu tenho certeza que quase todo mundo já teve uma experiência dessa, né? Principalmente com restaurante. Você olha lá as fotos instagramáveis de um restaurante, e aí os pratos são lindos, maravilhosos, o lugar é perfeito. Aí você entra lá, a primeira pessoa que te recebe na porta já te recebe meio assim. Aí você fala, não, vai, deve estar no mau dia, né? Aí você senta na mesa, o garçom te atende de qualquer jeito. Aí você come comida, um sabor que, tipo, faço melhor na minha casa. Acabou, acabou. Você vai falar para todo mundo, ó, só Instagram aquilo lá, viu? É só foto de Instagram, porque bom mesmo não é. Então, não adianta o seu espaço ser lindo, maravilhoso, você ter, né, os melhores materiais e o seu atendimento meleca. O seu serviço ser o serviço meleca. Não adianta, porque essa conta não fecha, né? Então, às vezes, o seu espaço ele pode ser inicialmente um espaço mais humilde, né? Diríamos assim, talvez a palavra, tipo igual a Luana, eu visitei logo depois que eu visitei você, eu vim visitar a Luana em Macapá. E ela estava, na época ainda não estava no consultório próprio dela, agora também está lá no consultório dela, mas na época ela locava, né, a sala de uma clínica, que se eu não me engano era de um endócrino, enfim, era de algum profissional que atendia adultos. Então pensa, aquela sala perfeita para a criança quebrar tudo que tem em volta. O que ela fazia? É aquela sala que a Nutri Infantil não quer entrar nela, entendeu? Porque bibelozinho, né? Decoração de cerâmica, de vidro, nada para criança. E aí foi engraçado, porque eu fui para dar mentoria, a gente ia fazer a gravação de depoimento também. No que eu entrei com a moça, né, que ia gravar o depoimento, porque ela já tinha estudado o Instagram da Lu, ela falou assim: Nossa, mas essa é sua sala. Por quê? No Instagram dela, a gente viu uma sala toda colorida, aquela sala da Nutri Infantil. Ela falou, é porque quando eu chego, eu desmonto a sala inteira, guardo no armário e eu trago a minha malinha com os brinquedos, com as coisas que eu tenho, né? E enfeito tudo e depois eu faço esse processo de volta. Porque era o que era possível naquele momento. Beleza, entendeu? Já fez isso, né, Délia? Fazia em 5 clínicas, né? Nossa, como... Então, assim, você não sabe, não é uma questão do ambiente em si, porque seja esse ambiente um ambiente que já está pronto ou que não está, que você monta ali cada vez que você vai, o pai vai entrar, e é claro, embalagem, gente, é muito importante. Eu não estou dizendo que não é. Não estou dizendo que você vai, atende em qualquer lugar e pronto, acabou. Embala o máximo que for possível o local que você tem hoje, sabe? Embalagem é importante. A gente, quando ganha um presente, a gente gosta da embalagem, né? Sabe aquele negócio? Você tem um monte de presente assim? Já brincou de rouba amigo?
que às vezes a gente quer roubar as coisas, pegar e escolher pela embalagem. Olha, minha luz voltou. Você quer escolher pela embalagem? Embalagem é importante, mas embalagem não é tudo. Porque se você abre o negócio, é isso aqui? Tá bom, obrigada. Beijo, tchau pra você, nunca mais. E eu vou falar pra todo mundo que é só fita, né? Sei lá se essa é uma expressão que o Brasil inteiro conhece, mas é assim, é, é só foto, né? É só o que eu vejo ali, mas não tem resultado. Então, o primeiro investimento, com toda certeza, a se pensar é como eu melhoro o meu atendimento. Como eu dou mais resultados para a família. Não é só melhor o meu atendimento. Porque seu atendimento pode ser muito bom, você pode ter muito conhecimento técnico, né? Isso acontece direto e reto. Você pode ter seus materiais bonitos, mas você não dá conta de colocar a família em ação, não dá conta da família fazer. E aí também chega uma hora que isso não se sustenta. Perfeito, Carol. Quem não estava aqui desde o início, a gente falou tanta coisa, mas assim, cada detalhe do que foi falado aqui é o que realmente faz uma Nutri infantil de sucesso, né? Porque entrar em ação, acreditar que é possível. Agora você está me vendo? Agora eu tô. Não, eu tava te vendo já faz bastante tempo, Flor, na verdade. Entrar em ação, acreditar que é possível, sair só das consultas, né? E tentar, né? Enfim, se só nas consultas no momento você não está conseguindo, dá para tentar várias coisas. Investir em conhecimento e não só em embalagem, né? E atender de forma que vá realmente encantar as crianças. A Natália Almeida, gente, a Natália Almeida é minha prof da pós. Você jura? Ô, mundo grande esse, hein? Ela dá aula de alergia alimentar, ela é maravilhosa. Ela nem sabe. Então, querida. Ela falou, hoje eu postei, né, que eu tava vindo fazer a live com você, ela mandou, vocês duas são inspiração. A Nath é minha aluna também, ela é uma querida, arrasa na parte de alergia alimentar. Uhum. Então, agora eu não lembro o que eu tava falando. Mas, tá fazendo um resumo. E a gente falou de tanta coisa, mas aí a pergunta final, enfim, não precisa ser final, mas uma pergunta super importante quanto que eu vou ganhar com a nutrição infantil, né? Porque já me perguntaram isso no direct. Mas pode viver de nutrição infantil, mas quanto? Porque ainda se tem muito esse pensamento de que os pais não pagam, né? De que a nutrição infantil não é valorizada, que a minha cidade os pais não valorizam, que minha cidade é pequena, tem 50 mil habitantes. Então, assim, são tantas limitações que a gente coloca na nossa cabeça. Essa eu tinha, né? De que os pais não iam pagar. Inclusive, eu ainda tô quebrando isso. Porque, por exemplo, eu tenho vários programas nutricionais, né? E aí um deles é só para criança seletiva, né? Que ela vai lá toda semana. E aí eu coloquei um valor X e eu pensei, bom, esse valor tá ótimo, né? Aí a minha secretária, que é a minha sogra, ela falou assim, a tua terapia semanal ali para criança seletiva é esse valor mesmo? É isso por 4 consultas? Eu falei, E eu achando, né, que tava caro. E ela falou assim, nossa, mas tá tão baratinho. Inclusive, uma mãe falou isso, tá? Mas é isso por 4 consultas? Isso essa semana, tá, Carol? Aí eu falei assim, gente, aí eu peguei e já aumentei, porque às vezes a gente acha que os pais vão achar caro. E na verdade eles estão achando barato, porque é aquilo que a gente falou, né? Eu já mostrei que o meu atendimento vale isso muito mais, né? Por todos os investimentos, enfim, que foram feitos, os conhecimentos que eu fui adquirindo, né? Inclusive com o curso do coaching. Então, quanto que os pais pagam? Mais valorizam, Carol? O que você acha? Dá para ganhar dinheiro com nutrição infantil? Se dá. Você tá aí, não tá? Não tá no consultório novo, investiu no seu apartamento, né? No seu carro. É possível, é super possível. E aí, gente, eu acho que a gente, né, precisa de franqueza e também ter perspectiva de uma visão de empreendedora essas horas, né? Quanto de dinheiro eu posso ganhar? Depende primeiro da tua disponibilidade de tempo. Essa é a primeira coisa, né? É diferente, uma Nutri, se a gente vai falar de Nutris que vão fazer atendimentos individuais, só atendimentos individuais.
Uma Nutri que pode atender 8 horas por dia, ela, às vezes, né, é diferente de uma Nutri que pode atender 2 vezes por semana. Se elas forem cobrar a mesma coisa, se elas cobram exatamente a mesma coisa, não tem como elas ganharem igual. Agora, dá para a Nutri que atende menos vezes cobrar mais e às vezes ganhar mais do que a que trabalha 8 horas por semana. Então, esse é um primeiro ponto a gente pensar, né? Minha disponibilidade de tempo. Porque a tua disponibilidade de tempo, ela abre abertura para você entender um pouco de se você precisa, às vezes, ter um valor ali que você vai ter que cobrar mais para poder chegar naquela tua meta. Essa é uma das coisas. A outra coisa, né? O que é, no meu momento atual, quais são os serviços que eu posso fazer girar aqui. E aí, quando eu falo de ganhar mais, sabe, ideia? Eu vou falar assim das minhas alunas aqui, a que eu sei que já faturou mais no mês com nutrição materno-infantil. Não trabalha em outra coisa, faturou mais com nutrição materno-infantil. Eu tenho uma que ela faturou 16 mil e uns quebradinhos lá, no mês. No mês. Faturamento, né? Ela não pegou esse dinheiro, botou no bolso e foi comprar as blusinhas lá. Não foi isso. Foi um mês, ela faturou isso, ela teve os investimentos dela também com o aluguel da sala, com os materiais de oficinas que ela fez e tudo mais. Mas é um belo de um faturamento, né, gente? Dá mais do que o concurso, né? Dá mais que o concurso. Então, isso é possível e eu acredito que quando a gente fala de nutrição materno-infantil, a gente está falando de uma das áreas da nutrição mais jovens, né? Encaradas como mais jovens e que mais crescem. Essas são duas coisas importantes da gente ver. Então, eu, né, vou fazer uma mãe de Ná aqui, um negócio, previsão do futuro, mas eu acredito que, por exemplo, essa Nutri, que ganhou 16, que ela tem condição de, em 5, né, mais tardar 7, 8 anos, tá beirando os seus 28, 30. Porque isso está crescendo muito, né, e cada vez mais se abre espaço. É claro que, não, mas será que essa Nutri tem alguma coisa de especial, né? Qual que é o lance, né? Por que às vezes se destaca tanto de uma outra nutricionista? Eu vejo muita ação ali envolvida, eu vejo meta, né? Perseguir meta, ter ação. Tem tudo que a gente falou aqui, eu vejo, né? E aí, às vezes você olha aí desse lado e você fala, poxa vida, faturei R$ 200 no mês passado, fiz uma consulta com retorno. E não deu, né? Acontece, uai. R$ 200 ainda é um preço que às vezes tá bom, né? Porque eu já vi, gente, R$ 120 consulta com retorno, né? Como é que pode alguém estar faturando 16 mil? Como é que pode ter esse gap tão grande, né? E assim, eu falo que existe algo que me motiva. Se alguém fez, se alguém já fez, é porque é possível de ser feito. Exatamente. Se é possível de ser feito, por que não eu? O que é? Por que eu vou ganhar aqui os meus 120 com retorno o mês inteiro? Opa, pera lá. Aí a gente volta no lance. O que é que eu não sei, né? O que é que eu preciso fazer, né? Tudo que a gente falou aqui. Mas é super possível. E aí, quando a gente fala de viver de nutrição materno-infantil e ganhar dinheiro com isso e tudo mais, também tem um lance sobre as diferenças de locais onde a gente mora. Não no sentido de que, na minha cidade as pessoas não pagam. Ou na sua cidade as pessoas pagam. Não é isso. Mas é assim, meu custo de vida, talvez em São Paulo, é diferente de um custo de vida de alguém que mora numa cidadezinha lá de Minas, super no interior. Para ela ter uma situação, né, parecida com a minha, ter as mesmas coisas que Opa! muitas vezes a gente vai ter custos, dinheiro, assim, necessidade, né, financeira de pagamento diferente. Valor de aluguel diferente. Isso eu tô falando de vida pessoal, né? O combustível é diferente, o tanto que eu gasto no mercado é diferente. Então, eu acredito que o primeiro passo aqui, né, se eu te falar se é possível ou não, é quanto você quer ter na tua conta todo mês. Sonha com isso, abre a tua cabeça para isso. Foi o que eu falei lá com a Carol Brasil, de quanto eu queria, porque naquela época eu achava que isso eu ia ser rica, ia estar arrasando, entendeu? Então, era esse o ponto. Eu falei, é isso que eu quero nesse tempo. É esse o valor que eu quero que está na minha cabeça. Eu quero esse valor. Então, se eu quero esse valor,
qual é o trabalho que eu tenho que ter para aquilo? E as pessoas, tem uma frase que meu pai fala, e essa frase dele é maravilhosa, ele repetiu tanto essa frase assim, ó, enquanto eu era pequena, fui crescendo, e eu demorei muito tempo, faz pouco tempo que eu absorvi ela de um jeito diferente. Ele fala assim: não existe coisa cara ou barata. Não existe coisa cara ou barata. Ela pode não caber no seu bolso, mas não existe coisa cara ou barata. Porque o que é caro e o que é barato? É com a referência de quem? Exatamente. Não é? Quando você. Uma consulta de R$ 1.000 é caro ou é barata? Eu tenho uma Nutri, né? Eu lembro dela, assim, ela começou a trabalhar comigo logo que ela se formou, há tempos atrás. E aí a gente foi almoçar um dia e eu tava falando para ela, nossa, eu tava lendo uma entrevista de uma nutricionista que na época cobrava R$ 4.500 a consulta. Nem sei quanto é hoje, né? Mas é uma nutricionista, assim, dos famosos. Não é Nutri infantil, mas uma Nutri dos famosos. R$ 4.500. E ela falou assim para mim, que absurdo! Aí eu, mas absurdo por quê? Nossa, é muito caro. É caro para quem? Será que R$ 4.500 uma consulta de um ator, talvez, né? Não sei quantos atores ganham. Vamos chutar, um ator que ganha, sei lá, seus 100 mil por mês. Será que 4.500 é caro a consulta? Não. Então também tem um lance de você definir seu público, né? Não queira colocar um preço na sua consulta da sua cabeça sem definição de público. Porque isso determina se para o público a percepção daquele preço é um preço que está acessível ou não àquele público. Eu não vou conseguir vender uma consulta de R$ 4.500, né? Por exemplo, numa periferia, porque não é compatível. Entende? E não tem nada de errado, gente. Eu posso trabalhar tanto com as classes que mais recebem ou as que menos recebem. A gente precisa, inclusive, de nutricionistas em todo né, esse gap que existe, infelizmente, na nossa sociedade, de diferenças de pessoas de quanto eu recebo. E a partir do momento que eu defino o meu público, aí eu vou conseguir entender qual que vai ser a formação de preço, né? Não é um negócio que eu pego assim, dou uma lambidinha e falo, é esse preço aqui. Não é assim. Você tem que definir o seu preço entendendo em que clínica que eu tô, em que bairro que eu tô, as pessoas na região, quanto que podem cobrar e por aí vai. Só um minutinho. Pô, faz um favor pra mim, desliga lá, porque a luz voltou e aí a minha máquina, vocês estão ouvindo, a minha máquina de lavar, ó, começou a bater. A loucura. Não ouvi não, Carol. Tá bem tranquilo. Não tá dando pra ouvir, não? Então tá bom, pedi pra eles desligarem. Isso é muito importante, Carol, porque assim, quando nós somos pessoas boas, né? Vamos colocar aqui, eu e você gostamos muito de ajudar. A gente quer ajudar a todo custo aquela pessoa que está passando dificuldade, né? E quando a gente atende criança, a gente sabe que quando envolve maternidade, paternidade, envolve muitas emoções, né? Culpa, tristeza, o que eu posso fazer? Meu filho está ali sofrendo, não sei como ajudar, desespero. E aí a gente acha que se a gente cobrar pouco, a gente vai estar ajudando, né? E uma coisa assim, que eu levo muito em consideração é que quando a gente não paga um valor que realmente assim dói, a gente não valoriza. E isso assim, não precisa comprovar, tá comprovado, né? Eu sempre falo que eu comprei um curso uma vez de marketing, apareceu assim pra mim, aí eu olhei, tava R$ 9,90 o curso. Eu falei, tá, vou comprar. Nunca nem abri, eu não sei, eu não lembro nem mais o nome, porque não doeu no meu bolso, né? E quando a pessoa paga o valor que a gente merece na consulta, a chance de ela aplicar aquilo que a gente está ensinando, né? Que a gente está ali orientando, é muito maior. E não só isso, né? Quando ela aplica, é realmente quando a gente vai verdadeiramente ajudar aquela criança, né? Porque inclusive, assim, quando a gente não consegue atender essa pessoa que não tem o dinheiro para pagar a consulta, ai, deu uma travadinha. Aquela esteira de produto que a gente estava falando lá no início, pode ser que resolva o problema dela, né? Então, tudo bem, ela não pode estar em consulta contigo, porque eu defini que o valor da minha consulta é R$ 400, beleza. Tem gente que realmente não vai conseguir. Mas ela vai conseguir participar de um grupo meu online, que eu cobrei ali R$ 60, né? E que vai ajudar, talvez não 100%, mas já vai ajudar uns 70%, né? E quando a gente fala
das redes sociais, quanto que a gente já não ajuda nas redes sociais, né? Com conteúdo gratuito que a gente coloca ali, faz uma live e coloca ali uma receita. E a mãe que quer ajuda, ela vai pegar aquela dica e vai aplicar. Então, assim, a gente consegue ajudar de várias outras formas, e não só cobrando ali R$ 110, né? 120 reais. Porque daí a gente não se ajuda. E quando chega ali no final e a gente não vê o resultado do nosso trabalho, o que acontece? A gente desiste. E a gente desistindo, a gente deixa de ajudar aquelas outras 100 famílias que passariam com a gente naquele ano, né? Enfim, pro resto da vida. Então, é pensar por esse lado também, que quando a gente cobra o valor merecido, isso foi uma crença que eu comecei quebrando, né? Na aula ali na aula do curso do coach, que você falou sobre as crenças com dinheiro, né? E aí teve a aula com a coach financeira. Eu fui atrás de fazer acompanhamento com a coach financeira, onde a gente foi colocando metas, onde eu fui quebrando essas crenças e eu tô quebrando até hoje. Então, assim, quando a gente fala ganhar dinheiro com nutrição infantil, independente de ser com infantil, ser com outra área da nutrição, a gente precisa entender que a gente merece valor por cada serviço. E quando a gente fala ali, os programas nutricionais, mas como foi difícil, Carol, oferecer o meu primeiro programa, não foi fácil. Eu tava ali me sentindo a pior pessoa do mundo oferecendo um programa de R$ 1.700. Tipo, como assim? Isso é... E essa mãe, né? E aí, a pessoa nem questionou, entendeu? Ela passou no débito, à vista. Então, na verdade, eu não estava fazendo mal para ela, eu fiz o bem, porque eu fiz o acompanhamento por não sei quantas consultas foram, acho que foram 7, e a criança realmente, assim, mudou muitos hábitos. Ela tomava 3 todinhos por dia, e ela passou a tomar 3 por semana. Então, assim, quando a gente oferece, não é pro mal da pessoa, é pro bem, né? A gente vai transformar a vida daquela pessoa. E quando a gente vende, a gente não tá vendendo uma coisa física, né? E eu acho que isso é a maior dificuldade, e eu sempre bato nessa tecla, porque um tênis, um iPhone, todo mundo sabe o valor do iPhone, né? Porque tá ali, tá o celular, mas e a nossa consulta? Que a mãe vai sair dali e vai levar uns papeizinhos e umas orientações na cabeça, e aí? Quem que vai mensurar isso pra gente? Somos nós, é o conhecimento e é a transformação que a gente vai gerando a cada consulta. Não que a gente tenha que prometer resultados, isso nem, né? Porque quem se inscreve numa academia não quer dizer que vai emagrecer, né? Mas a possibilidade é muito maior, né? E você ser rede de apoio dessa família também, assim, conta muito. Tem famílias que pagam e voltam porque ela quer você ali do lado, sabe? Ela quer você ali apoiando e mostrando o que tá melhorando. Então, assim, a gente falou tanta coisa, mas isso, assim, se eu fosse o mais importante é isso, acreditar que você merece ganhar dinheiro com nutrição infantil. Deia, eu não... Enfim, tem um conhecimento, assim, que eu acredito que isso do merecer, né? Na verdade, um dos meus grandes despertares para poder ganhar mais dinheiro foi aceitar que eu merecia. E se eu merecer, quando a gente fala de merecer, às vezes a gente pensa assim, né? Ah, mas eu mereço. Eu acredito que eu mereço. Mas aí você vai vendo as ações que você vai tendo no seu dia a dia, né, para com você mesma. E aí você percebe que, na verdade, você se põe o tempo inteiro numa posição de não merecedora. Esse é um dos pontos. E é igual quando eu falei lá no comecinho, pode ser que hoje isso não seja claro para você. A primeira vez que eu percebi isso foi porque a Dani, né, que é a coach financeira aí, que a Deia falou que ela viu lá na formação em coaching nutricional infantil. Inclusive, eu já fiz também lives com a Dani ali no perfil da Atitude. Foi quando a Dani esfregou isso na minha cara, né? Foi isso, ela esfregou literalmente na minha cara que eu, muitas vezes, não me permitia, que eu não, né? E aí, não nos permitir coisas pequenas. É assim, eu às vezes tenho dinheiro para fazer um curso, mas eu não faço. Às vezes eu tenho ali uma maquiagem que eu comprei, mas eu não uso, porque, né, vai acabar. Aí o negócio vem se você não usou. Quem nunca, gente? Essa daqui só quando eu for na festa. Aí veio a pandemia, não tem festa, venceu, pagou caro no negócio, vai tacar fora, né?
É isso. Aí você compra um presente para outras pessoas, mas você nunca se presenteia. Então, às vezes essas pequenas coisas, sabe? Para e pensa se você se permite, né, ser merecedora de viver uma vida extraordinária. Acho que essa é uma das primeiras coisas, assim, que me foi apresentado e que fez muita diferença, né? E a partir do momento que a gente começa a entender que a gente é merecedora, tem um conhecimento que é sobre a lei entre dar e receber. Numa relação, se isso não é equivalente, né? Se eu dou, eu tenho que dar algo e receber algo em troca, né? Então, essa troca, ela existe para que as relações deem certo. Eu dou e eu recebo. E o outro dá e ele recebe. Não só na relação com os nossos clientes, com os nossos pacientes. Essa é a relação, tipo, de mentor e mentorada, professor e estudante, esposa e esposo, né? Você com seus irmãos, com seus amigos. Qualquer relação onde alguém começa a dar demais e não recebe em troca, ela vai se desfazer em algum momento. Ela vai se desfazer. Não só porque você dá, como por exemplo, eu faço a minha consulta barata, eu dou os meus materiais de graça, eu só dou orientação de graça, eu só faço as coisas de graça. Não aguento mais e eu fico exausta e eu não consigo levar a minha profissão no longo prazo, né? Não é só do seu lado, mas o outro também, ele não se sente muitas vezes confortável naquela situação. Nossa, poxa vida, ela me oferece tanto, ela me dá tanto, né? E eu não consigo devolver isso, eu não consigo retribuir isso. Ai, melhor eu fugir daqui, melhor eu sair dessa relação. Isso são coisas que acontecem. Então, nunca fique numa relação, né, onde você acredita que você é salvadora da pátria e você só quer dar. Você também não só merece, como para que essa situação se sustente, você precisa receber. E no nosso serviço, muitas vezes a gente está lidando muito, né? A gente dá durante a consulta, a gente dá depois no suporte do WhatsApp, que a Deia sabe, né? As mães são assim mesmo, elas mandam ali, que tempero que eu compro, ó, como que tá a fralda dessa criança, será que isso tá normal? Não é? E, tipo, acontece, você tá lá às vezes, de boa, seu marido, seu namorado, chega um WhatsApp, fralda de bebê, que quero saber, esse negócio aqui tá estranho, devia me preocupar? É. E você para muitas vezes ali com seu parceiro para responder aquela mãe, tá tudo bem, tá tranquilo. Ou não, vamos observar, me manda a próxima fralda. Né? Tem essas coisas. Então, perceba, você tem todos os seus momentos de dar. Receber por isso, né? Tanto receber o reconhecimento, nossa, muito obrigada, receber os elogios, quanto receber o dinheiro também, o pagamento por aquela consulta, não tem absolutamente nada de errado. Absolutamente nada. O que a gente, se vocês pensarem, existe sempre, né, nas compras que a gente faz, seja de serviços ou de produtos, existe essa troca. Então, poder receber o dinheiro não é errado. Eu sei que se a gente vem daquelas frases que a gente vai aprendendo. Dinheiro é a raiz de todo mal, né? Que a Dani fala. Dinheiro é a discórdia das famílias. E às vezes a gente vai falando que dinheiro não é importante, mas o dinheiro é a possibilidade de você poder fazer bem ou mal com ele. Quem vai fazer é você. Ele não tem nada de bom ou de errado. Ele é uma nota de papel, hoje em dia nem nota, né, gente? Hoje em dia é o cartão mesmo. Ele é uma coisa que a gente se quer ver e você pode fazer o bem ou o mal com ele. Mas isso quem vai fazer é você. Então, aceitar receber esse dinheiro, eu também percebo que é algo, né, que daria uma super outra live num outro momento, mas é algo que precisa ser trabalhado por qualquer pessoa, né? Inclusive nós, Nutris, na minha cabeça, na minha concepção, se a gente for fazer faculdade de nutrição, é porque a gente gosta de pessoas, né? A gente principalmente pensa em prevenção. E, gente, comer é maravilhoso, né? Desfrutar momentos de comida com as pessoas. Eu sou comilona, eu adoro comer. Sabe, assim, é uma delícia esse momento. Aí a gente decide para nutrição infantil, trabalhar com criança, que é um serzinho, assim, iluminado por Deus, né?
E aí a gente pode plantar ali a sementinha da alimentação saudável nesses pequenos, ajudar essas famílias. Poxa, eu gosto de pessoas, eu gosto de humanos, eu gosto de poder ajudar. Isso tá em mim, certo? E por que não receber por isso? Aí são umas coisinhas que precisam ir mudando dentro de você. E espero que de alguma maneira a gente tenha despertado essa mudança por aí. Ah, mas com certeza. Impossível não ter, pelo menos, plantado a sementinha, né? Da mente saudável, da relação. Tá. Então, eu fui olhar aqui o horário, eu não sei se você, já são 8h20, mas o povo tá gostando. Como é que você tá? A gente continua, a gente finaliza. E você sabe que eu sou matraca, né? vou falando, nem tinha olhado o horário, nem tinha olhado o horário. Flor, você que manda. Se você tiver alguma pergunta a mais que você queira fazer, tô aqui disponível. Na Até verdade, 8h30 tá tranquilo. na verdade, assim, a live toda, pra ser bem sincera, eu tô arrepiada do início ao fim, porque é aquela coisa, a gente fala o que eles querem, entrega o que precisam, né? Então, assim, com certeza as pessoas devem ter vindo nessa live achado que a gente ia, sei lá, trazer a pílula mágica de que vendo a live a pessoa ia ficar rica. E a gente trouxe a raiz do problema, né? E é importante a gente ter despertado isso, assim, porque como eu falei, quando eu ofereci o programa, o primeiro programa foi muito difícil. E hoje eu tô na vendedora nata, assim, não tem. Eu acho que de 10 tem um só que eu não fecho um programa, sabe? E aí o meu noivo fica, nossa, mas como é que você tá, né? Tudo isso num dia só. Eu falei, ué, as pessoas vêm, estão precisando de ajuda. Eu ofereço, elas entenderam que não é uma consulta, mas não é porque, nossa, o nome do meu programa é o mais bonito, porque, né, o meu material é o mais bonito, ou porque eu sou a mais bonita. Não é, porque eu acreditei que eu tenho que oferecer porque é isso que vai ajudar. Então, essa live serviu para isso, assim, a partir do momento que quebrar todas essas crenças e você se ver merecedora, né? Enfim, é onde você vai ter coragem de vender, né? Porque vender não é fácil, é uma coisa difícil. E eu brinco assim com as minhas alunas enfim, que a gente tem que ser Jequiti, né? Jequiti é assim, a gente oferece, oferece, oferece até a pessoa dizer sim. E então é a gente acreditar que a gente merece e oferecer. Se você não tem ali um programa nutricional onde você vai realmente ganhar porque com consulta você dá para ganhar sim, mas quando você quer falar assim de faturamento legal, o programa nutricional, né, é a melhor forma. Então é montar o seu e é oferecer, sem medo, sem vergonha. E muitas vezes assim, mas eu não ofereci na primeira, mas eu ofereci na segunda. Não é, na primeira, né? Porque senão é aquele calor da emoção, do atendimento, de que vai ser possível a mudança com o filho, que eles já estão ali sofrendo há tanto tempo. E aí, naquele momento que os pais tomam a decisão e vão lá e passam o cartão ou passam o Pix. Então, a gente tem que aproveitar também esse momento. E aí, às vezes, a gente faz toda uma consulta maravilhosa e no final, deixa, né? Depois eu ofereço. E aí a gente perde essa possibilidade. Às vezes os pais têm outras demandas e acabam não voltando. E se eles pagam o programa, eles são obrigados a voltar, porque já pagaram, né? E então, faz parte de tudo isso. Então, não sei se alguém tem alguma pergunta que acompanhou aqui a live. Eu acho que a gente falou tudo que precisava. Não sei se você tem algo para finalizar. Eu acredito mesmo que ganhar dinheiro, Deia, não é para todo mundo. Assim, talvez não seja isso que você veio ouvir aqui, mas essa é a verdade. E é melhor você ouvir a verdade aqui com a gente do que em outro lugar, né? Ou, na verdade, aprender aí com os tropeços da vida. Porque ganhar dinheiro, primeiro, não é sobre ganhar dinheiro, né? Ganhar dinheiro é só um resultado final. Às vezes eu vejo as pessoas muito assim, com o olho no tipo, no faturamento só, né? E esquece que isso é só um resultado do que está sendo feito. Então é muito olho no dinheiro, pouco olho no que fazer. Fazendo uma analogia, por exemplo, com algo que a gente vê na nutrição, é muito olho na balança, pouco olho nas mudanças de comportamento. Então, a maior parte das pessoas não vai mudar os comportamentos, infelizmente. No
entanto, apesar de a maior parte não mudar, vão ter algumas que vão sair daqui e que vão falar assim: eu não sou dessas que vou ficar para trás. Eu vou ganhar dinheiro sim com a nutrição infantil. Eu vou fazer dinheiro com isso. Tá, vou sentar aqui e vou começar a estruturar. Vou pensar em cada um dos pontos que a Carol e que a Deia conversaram aqui nessa live e vou refletir sobre eles e vou traçar um plano sobre eles. O que é que eu preciso fazer com cada um desses daqui? Quais são o que eu preciso mudar na minha mentalidade? Como que eu preciso fazer o meu planejamento? Quais os conhecimentos que eu ainda não tenho que eu posso ter? Quais são os serviços diferentes que eu posso vender? O meu atendimento está meleco ou não tá? Estou precisando melhorar o meu atendimento ou não tô? Como é que estão essas coisas? Você vai pensar em tudo que foi falado aqui. Eu acho que a ideia deixa a live salva. Se for o caso, você volta, né? Você reassiste a live, pausa ali, para, pensa, reflete e traça um plano. Porque é super possível ganhar esse dinheiro. É super possível conseguir os seus clientes, vender os seus serviços. Quando você começa a ter esses comportamentos, né? Que vão te levar para esse resultado. Agora, se você sair daqui e for simplesmente assim, dormir e esquecer tudo isso, não vai acontecer, porque não tem pílula mágica, não tem varinha de condão, tem muito trabalho, você sabe, né, Deia? Muito trabalho. Bota um pouquinho mais de trabalho nisso, botou? Então, tem muito trabalho. E que é maravilhoso. Porque, gente, a gente poderia escolher trabalhar como que fosse. Eu lembro, quando quando a gente gravou seu depoimento, Deia, essa é uma frase que ela volta, olha, já faz muito tempo que eu gravei aí com você em Floripa. E essa é uma frase que ela volta constantemente na minha cabeça em várias situações, que você falou assim: se precisasse trocar pneu para comer, eu trocava. E eu sou assim também. Eu não falava do pneu, eu falava, se eu precisar fazer uma faxina, talvez, para viver, eu vou fazer. Se eu precisar trocar pneu, eu vou trocar. Se eu precisar fazer seja lá o que for, eu vou fazer. Para quem quer trabalhar, de fato, entregar ali o seu máximo, tem espaço. Então, se você tem tantas coisas para fazer, né? Se você pode escolher desde trocar pneu até ser nutricionista infantil, e você escolhe ser nutricionista infantil, você escolhe trabalhar com famílias, você escolhe estar neste local ajudando, né, as crianças, faça isso da melhor forma para as crianças, para os pais das crianças, mas para você também, porque só vai se sustentar se for assim. E aí você vai ver que mês a mês, você acompanhando, modificando as suas crenças, acompanhando o seu planejamento financeiro, você vai ver que a coisinha ela vai acontecendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E de repente você nem vai lembrar como era quando você tinha lá 2.000 de boleto para pagar e você ganhava 500 por mês, porque eu acho que muitas de nós passamos por fases assim, né? E não tem que ser assim, não tem. Só que você tem que abrir a sua cabeça para o novo, né? Tem uma frase que eu gosto muito que é: não dá para querer ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, se você veio aqui buscando um resultado diferente, não vai embora fazendo as mesmas coisas. Acho que é a minha mensagem final. Ai, perfeito, Carol. Todo mundo tá gostando muito. Não tinha como não gostar, né? A Carol é maravilhosa. Ela é um anjinho na vida de muitas nutris. E eu só tenho a te agradecer por ter aceitado o convite e vindo mesmo sem luz, né? A gente tentou, se não deu, depois deu e deu tudo certo, era para acontecer. E que a gente possa ter ajudado muitas nutris que assistiram aqui a nossa live. E você falando ali do meu depoimento, né? Quanto eu chorei. Ai, eu sou muito chorona. Chorou mesmo. Eu aqui, ó, gravando com o celularzinho enquanto o moço tava filmando ela. Aí ela chora de lá e eu assim, não vou chorar, não vou chorar, não vou chorar. Mas você falando, se for pra trocar pneu, eu troco. Eu não lembrava dessa fala, mas eu pensando aqui, meu Deus, eu não vou trocar pneu. Mas você tem que comer, eu vou ter que aprender, né? Frases, ideia que ele ficou muito marcado para mim. E é incrível que ela em vários momentos voltam quando eu tô às vezes dando aula, fazendo mentorias, e mesmo quando eu não tô fazendo nada relacionado à nutrição, duas frases muito marcantes foi essa. E eu lembro quando você falou assim, que agora que bom que é, né, poder fazer um tanto de coisas, mas aí tinha uma bem específica que você falava assim, que bom é poder ir no mercado e poder comprar um suco de uva
sem me perguntar se eu posso pagar. Porque eu lembro que quando eu ia no supermercado, eu falava, gente, suco de uva integral é muito caro. Tipo, como é que faz? É muito caro. Sei lá, tô pagando às vezes 15, R$ 16 no suco de uva integral, né? E assim, somos nutricionistas, né? Queremos comer do melhor também. E não que o suco de uva seja o melhor ou o pior, não é isso, mas é essa possibilidade. Você ganhar dinheiro é isso, é você poder comprar o suco de uva que você quer. Se você quiser levar 5, 10 sucos de uva embora que você leve, é você ir podendo escolher viver essa vida. Então, também aceitar, né, ser merecedora de receber isso, é poder viver. A gente tem uma vida só para viver, sabe? Escolhe. Você tem escolhas. Escolhe se abrir para experienciar as melhores coisas. Fala assim, olha, eu vou trabalhar duro para isso, sabe? E aí você faz as suas orações para quem você acredita, para os astros, para os anjos, para o universo, enfim, né? Para você mesma, sei lá. Mas fala assim, olha, eu vou trabalhar duro para isso. Eu vou dar o meu melhor. Eu vou ser luz na vida das famílias. E eu também aceito receber por isso, né? Eu também aceito poder vivenciar uma vida maravilhosa a partir do meu trabalho. Porque isso é maravilhoso, né? Imagina, você se vê, sabe? Daí você se vê velhinha trabalhando com crianças. Você já pensou nisso? Eu Assim, só falando, putz, isso é uma incógnita, Carol, porque eu sinto que futuramente eu vou fazer alguma outra coisa que eu não sei o que é. Assim, sabe, bem, mas sendo nutri infantil, assim, eu não me vejo saindo do consultório tão cedo, né? Até você hoje está mais no curso e atendendo pouco, né? Mas assim, eu não vou me ver não nessa loucura de consultório, porque, nossa, como eu amo. Realmente, se mas não o futuro a Deus pertence, dizem por aí, né? Mas seja como for, o que eu falo é assim, se você tem uma profissão que você escolheu hoje, e os serviços, a profissão é nutricionista infantil, certo? E os serviços, eles podem ser vários. Pode ser que seja aí no consultório, pode ser que seja fazendo outras coisas, capacitando profissionais, pode ser muitas coisas que vão rondar a nutrição infantil. Mas olha que maravilha é poder estar velhinha lá, de cabelo branco, né? E falando assim, não quero me aposentar agora. Não é isso que eu quero. É tipo, eu não preciso mais necessariamente. Aqui fiz meu pé de meia da carreira, né? Trabalhei o meu tempo que eu tinha que trabalhar, guardei o meu dinheiro para viver a minha aposentadoria, mas eu quero continuar. Eu amo fazer isso daqui, eu amo o meu trabalho. é. Isso é maravilhoso. Então, eu penso que eu ouvi de tantas pessoas da família, nossa, trabalhar num negócio que eu não gosto e não vejo o dia que eu vou me aposentar. É assim, passa 20 anos contando o dia da aposentadoria. Eu não, eu faço o que eu amo. Então, fazer o que você ama, sem romantizar muitas coisas, né? Mas você se entregar de fato e encontrar o que você ama fazer, muitas vezes te abre a porta também para poder ganhar mais dinheiro. Que dá para ganhar dinheiro no que a gente não ama? Dá, é possível, né? Mundo dos business, dos negócios, é possível, dá para acontecer. Eu tenho certeza que tem pessoas que não gostam do que fazem e ainda assim ganham dinheiro com isso. Mas se dá para ganhar fazendo o que gosta, por que não? Então, eu me coloco nesse espaço onde eu faço o que eu amo ensinar, né? Você já passou por aqui, você sabe que não tem tempo ruim, eu não tenho tempo ruim de dividir isso com as pessoas. Não tinha tempo ruim quando eu ficava lá 12 horas nas escolinhas e saía, ia para o restaurante, entrava na cozinha do restaurante e ficava às vezes até 3 horas da manhã. Não tinha tempo ruim, porque eu amo isso que eu faço. Então, eu acredito que a gente também se entregar um pouquinho mais para o nosso trabalho, dando o nosso melhor, é um dos pontos, desde que, né, no final das contas, você consiga viver disso. Perfeito. Essa questão de não romantizar é importante, né? Porque não é porque você vai trabalhar sempre com o que você ama, que você vai todo dia acordar 100%, né? Porque nós somos seres humanos, chega final do ano, por exemplo, eu tô muito cansada, né? Porque eu tirei férias, foi logo depois que você, antes de você ter me contado, né? Não me lembro. Mas, Então faz um ano, né? E eu tirei só 15 dias de férias. Então, assim, o corpo cansa, a mente cansa. Tem horas que a gente quer ficar a semana toda vendo Netflix e tá tudo bem. Mas uma fala que esses dias o meu noivo falou foi o seguinte: ai, nossa, como eu tô cansada. Ele falou assim: vai, porque você sempre volta muito bem.
Ele falou isso pra mim. E toda vez que eu acordo pra ir atender, eu penso assim, nossa, eu tô cansada, mas eu sei que eu vou voltar muito feliz. E realmente, eu volto bastante. Aí eu falo, nossa, hoje na consulta foi assim, foi assado. Voltou. Tá acabando a bateria, então é sinal que tem que encerrar a live. Foi assim, foi assado, então realmente assim, não é romantizar, né? É trabalho, né? Não é hobby, é trabalho, dá trabalho. Mas é importante você voltar do trabalho feliz, independente se tem cansaço junto ou não. E é isso, chegar no restinho da vida ali, velhinha, e ir sabendo que a tua trajetória valeu cada dia, né? Cada segundo e que você fez. Você cumpriu sua missão, porque eu acredito muito nisso, que a gente vem com missão e às vezes a gente foge da nossa missão por medo, insegurança, porque não tentou o suficiente. E quem gosta de criança e é nutricionista, sua missão é ser nutriinfantil, sinto lhe dizer, né? Aceita que dói menos. Carol, muito obrigada. Foi maravilhoso, aprendi muito, sempre aprendo quando eu converso contigo e acredito que a gente mudou muitas vidas fazendo essa live, disponibilizando esse tempo, né? E é isso, é gratidão demais. Já te agradeci muito, então não preciso, mas espero de verdade que as nutris que nos ouviram, que acreditem que é possível. Sim, daí eu agradeço da tua Obrigada, Carol. Um beijo, gente. Muito obrigada por quem assistiu ou vai assistir depois. E bom descanso. Tchau, tchau, Carol.